Muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. É um prazer estar novamente começando mais uma aula aberta. Para quem quiser vir ao vivo, todo sábado, 4 horas da tarde, estamos aqui mergulhando um pouco nas palestras do Pastor. Hoje vai ser a palestra número 28, Comunicação com Deus, revisão diária. Então, para quem está vendo esse vídeo online, né, está vendo gravado e não conhece o Pathwork ainda, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que nos ajuda a manifestar nossa essência divina, ou seja, o que a gente tem de melhor, inclusive o que a gente tem de pior, revelar para nós mesmos, para que a gente possa trabalhar. A ideia não é colocar o que a gente tem de pior para o outro, mas sim reconhecer em nós e, com esse reconhecimento, transformar aquilo que ainda é imaturo em nós. Então a gente devolve para o mundo e para a vida e para nós mesmos a nossa essência divina não distorcida. Então aquele defeito, aquela coisa que a gente não consegue mudar, a gente olha para isso, trabalha e com isso a gente consegue deixar purificado novamente aquela tendência que pode estar distorcida. E a gente faz isso tanto quanto possível, então não tem nenhum perfeccionismo de chegar a algum nível super alto, iluminado, alguma coisa assim, mas também se você tiver capacidade de crescer mais espiritualmente, emocionalmente, o pastor sempre vai convidar que você busque dar novos passos no seu crescimento. Esse trabalho todo é feito baseado em 258 palestras, das quais essa é a palestra número 28. Nós vamos, se Deus quiser, seguir aqui até a última. E quem perdeu as outras, elas ficam gravadas no meu canal do YouTube. Eu sou Heitor Fagundes, sou helper de Patrick e fico à disposição aí para tirar qualquer outra dúvida. Nesse caminho, a gente usa 5 ferramentas. Primeiro, prece, meditação, prece como uma conexão espiritual, para que a gente saiba que sozinho, sem nenhuma ajuda espiritual, pode haver aí um orgulho, uma tensão, eu preciso resolver tudo sozinho. Então a prece vem para desmontar um pouco isso e também para nos conectar com o que a gente tem de mais profundo espiritualmente. Meditação, que ajuda nesse processo também de interiorização. Revisão diária, que é um exercício que a gente vai aprender nessa palestra como fazer. Não é um exercício exclusivo que só o pastor diz, mas é um exercício muito potente. Depois, a vivência e a aplicação dos ensinamentos na vida prática. Isso aí está desde a Bíblia. Jesus já dizia: olha, não fica só no que eu falo, mas aplique. Então, isso faz muito parte de muitos caminhos espirituais sérios de que você aprenda, mas busque aplicar na sua vida. Tanto que hoje essa palestra vai dar um exercício prático para ser aplicado na vida também. E ajuda externa. Por quê? Porque a gente tem tendências que resistem a aceitar uma mudança, aceitar uma transformação pessoal. A gente viu isso muito claramente na última palestra, como o nosso inconsciente joga contra aquilo que a gente quer, às vezes nos bloqueia, a gente não sente interesse em fazer aquilo que seria bom para a gente. Então, muitas vezes é preciso ajuda externa, muitas vezes humana e também espiritual, porque às vezes a gente precisa também entrar num lugar de humildade, reconhecer uma limitação e seguir com ajuda espiritual e humana. Então, aqui um breve resumo do que é o Pastor, depois quem quiser pode perguntar mais, vai ser um prazer conversar a respeito. Como vai ser nossa dinâmica hoje? A gente vai ter momentos de prece e meditação, trechos da palestra e um pequeno exercício. Com isso, a ideia é dar uma pequena semente do que é essa palestra, mas todas as palestras podem ser acessadas de forma integral no site www.pastor.com.br. Tem lá palestras em texto e palestras em áudio. Então, a palestra integral está lá. Quem está aqui ao vivo já sabe, né? Mas eu sempre peço para que fiquem à vontade para expor aí o que vocês quiserem, só não suas histórias pessoais. Qualquer dúvida, qualquer insight sobre a palestra é super bem-vindo, porque fica gravado, então é um cuidado importante. Muito bem, então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu gosto de trazer esse texto que eu crio sempre na quinta-feira para dar um resumo geral da palestra de uma forma leve, de uma forma fluida, em alguns poucos minutos. E antes disso, a gente pode fazer uma interiorização, também fazer o nosso contato com a nossa prece pessoal.
Então eu vou convidar você que está vendo gravado, você que está vendo ao vivo, para fechar um pouco seus olhos e relaxar seu corpo. Relaxar buscando aquelas partes que você mais gosta. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso, que tem partes do seu corpo que você gosta. Vá sentindo essa possibilidade, navegando por ela. Pode ser a unha do seu dedo da mão, pode ser seus olhos, pode ser algo interno, seu coração, seus músculos. Vai navegando pelo que pode ser apreciado por você em você. Quantas vezes a gente é estimulado a ver o que está ruim em nós? Isso a gente também vai fazer, mas nesse começo, vá navegando pelo que você gosta em você. Talvez seja um pouco desafiante ficar nesse lugar, ou um pouco ansiogênico, eu quero muito ficar nesse lugar. Então eu vou te convidando a fazer a sua prece, do seu jeito, sobre estar nesse lugar e sobre estar aqui nessa aula. E vai sentindo a força dessa oração em você. Ela pode ser uma força grande, intensa, pode ser uma força breve, pequena. Não tem nem certo nem errado. Apenas observe o que a oração causa em você. E nesse estado, vá se abrindo para receber esse pequeno trecho, pequeno texto inspirado na palestra de hoje.
um diálogo silencioso com a vida. Existe uma forma de falar com Deus que não exige palavras bonitas, nem fórmulas prontas, nem momentos especiais. Ela acontece no fim do dia, quando paramos por um instante e nos permitimos olhar para nós mesmos com verdade. Essa comunicação não é um pedido apressado, nem uma cobrança, nem uma tentativa de ser melhor do que somos. É um encontro simples, onde colocamos a vida sobre a mesa e dizemos em silêncio: foi assim que eu vivi hoje. Fazer uma revisão diária é isso, um momento de escuta. Olhar para o dia que passou sem se acusar, sem se justificar, sem se esconder. Talvez percebamos uma reação dura demais, um medo que falou mais alto, uma verdade que evitamos dizer. Talvez também vejamos gestos de amor, pequenas escolhas mais conscientes, instantes em que estivemos presentes de verdade. Nada disso precisa ser julgado, apenas visto. Quando olhamos assim para nós mesmos, algo maior nos encontra. Não como uma voz externa, mas como uma clareza suave que nasce dentro. Uma sensação de direção, um entendimento silencioso. Essa comunicação com Deus não é um diálogo distante, mas uma troca viva com a verdade. Aos poucos, esse hábito muda tudo. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque deixamos de viver no automático. O dia seguinte começa diferente quando o dia anterior foi vivido com consciência. Fazer uma revisão diária não é um dever, é um gesto de amor por si mesmo, um espaço onde a alma respira, se organiza e se prepara para viver com um pouco mais de verdade no dia seguinte. E, nesse contato simples e honesto, percebemos algo profundo. Deus não está longe, ele se revela toda vez que escolhemos estar presentes. Vá sentindo o efeito desse texto sobre você, como se fosse uma base para o nosso estudo de hoje, vendo o efeito dentro de você. Respirando fundo, mexendo os dedos das mãos e os dedos dos pés. Lentamente abrindo os olhos. Se quiser, pode dar uma espreguiçada. Esse texto está disponível em áudio também no meu canal no YouTube, assim como essa aula. Também está disponível em texto no vhterapias.com.br/blog. Ok? Vamos lá então. Alguma dúvida, comentário sobre esse texto, sobre essa meditação? Não? Tá bom. Então, as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações em nome do Senhor. Trago-lhes bênçãos, como de costume, meus queridos amigos. Toda criatura viva está em busca de Deus, mesmo as pessoas a quem vocês chamam. Isso porque todos estão em busca de felicidade, amor e. Desculpa, faltou uma palavra. Todos que vocês chamam ateus. Toda criatura viva está em busca de Deus, mesmo as pessoas a quem vocês chamam de ateus. Porque todos estão em busca de felicidade, amor e segurança. Isso é Deus. Então, olha que interessante, né? Quão inclusivo é o caminho do Pessoa. Porque o estudo do Pessoa é feito a partir desses textos. A gente lê o texto, briga com eles, entende eles, curte eles, odeia eles. Ele é feito aqui, assim, nesse debate. Então, não há necessidade de você acreditar num Deus. Você pode ser ateu, mas achar aqui um lugar de debate, um lugar de encontro e de profundidade e que leva a mais felicidade, mais amor e mais segurança. Isso é Deus.
Só que aí ele fala, em geral, também para os que acreditam em Deus e têm essa conexão, e para todos em geral, ele vai dizer o seguinte: a segurança é com frequência buscada em termos de segurança financeira ou de laços emocionais que supostamente devem proporcionar essa segurança e controle da vida. Caso se deseje a verdadeira segurança, e quem não a deseja, essas metas são de fato substitutos insatisfatórios se ocuparem o lugar da segurança que somente um relacionamento harmônico com Deus pode proporcionar. Isso eu achei muito importante destacar, porque não tem problema nenhum, e o Pastor vai falar isso em vários momentos. Você buscar a sua felicidade financeira, seu sucesso profissional, seu relacionamento, isso é incentivado, isso faz parte de uma vida saudável. O único problema é quando você busca isso como um substituto para o lado divino, para o que Deus pode nos dar, sobre ou para quem é ateu, a felicidade mais profunda. Existe um tipo de felicidade que não depende de quanto dinheiro você tem, de quanto, se você está casado num relacionamento bom ou não, se você tem sucesso profissional ou não. Esse tudo é importante, mas não é a mesma coisa. Então, o problema que ele traz aqui é se você tenta falar, não, se eu tiver dinheiro, eu não preciso cuidar da minha vida espiritual, porque se eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Ah, se eu tiver num casamento legal, eu também não preciso cuidar da minha vida espiritual, porque eu tenho tudo. Então, esse lugar de substituição é que é o problema. Faz sentido? É um incentivo aqui para incluir isso como um pilar da sua vida, incluir esse autoconhecimento, incluir essa conexão com algo mais potente dentro de si e até fora de si. Então, qualquer coisa, levanta a mão. E a busca de Deus se dá de diferentes maneiras. Para quem é ateu, coloque aí a busca da felicidade, como ele já falou. Eu vou seguir com Deus aqui porque é o jeito que ele fala. Mas ele não pode ser encontrado fora de vocês mesmos, nem em um edifício ou no alto dos céus. Mas, apesar do fato de estarem cientes disso, muitos de vocês ainda buscam Deus da maneira errada, ainda que saibam que Ele está dentro de vocês. Então, hoje já é muito mais comum, né, você buscar, não, eu quero estar conectado com algo mais feliz dentro de mim, com uma energia boa, com algo que eu tenho dentro de mim. Alguns podem ter até ficado um pouco desafiados com o começo da meditação, que eu falei, qual é a parte do seu corpo que você gosta mais? Aí você fala, não tem nenhuma. Às vezes tem essa dificuldade, ou ficar nesse lugar às vezes é difícil. Mas para outras pessoas não, encontra e fala, não, está dentro de mim. Mas ainda assim, pode ser que você não esteja olhando para a busca por Deus da maneira como o pastor que indica. Então, o que ele segue dizendo? Vou tentar lhes dizer como Deus pode ser encontrado. Isso é, o único modo pelo qual ele pode ser revelado, independentemente da religião ou filosofia em que vocês creiam. Vocês podem encontrar Deus somente dentro de si mesmos, examinando o seu eu inferior. Essa é a única maneira. Se vocês têm um tesouro escondido sobre uma grande quantidade de sujeira e terra, a única maneira de chegar a esse tesouro é cavar a terra. E isso significa que vocês precisarão estar em contato próximo com ela por um tempo. Então aqui é que dá uma virada de chave no formato Pastor de trabalhar o encontro com Deus, que é encontrar aquela parte nossa que a gente quer esconder. E não é que a gente precisa encontrar e mostrar para o mundo. A gente pode encontrar e mostrar para nós, porque a gente está acostumado a esconder a nossa insegurança, nosso medo, nosso ódio, nossa raiva. A gente quer esconder isso, a gente aprendeu a esconder isso. A gente vai ver mais de como isso aconteceu. E aí, quando você pensa, ah, tá bom, então para eu chegar a Deus, o caminho sugerido é olhar para essa área, para essas inseguranças? Sim. Por quê? Porque à medida que você olha para essas inseguranças e trabalha, você, por exemplo, eu tenho uma insegurança tamanho 10. Se eu trabalho e a minha insegurança se torna tamanho 8, eu revelei Deus em dois pontos de Deus. Porque eu peguei aquilo que eu era muito inseguro e hoje eu estou menos inseguro. Então agora eu estou revelando mais a minha segurança, que é uma qualidade divina.
Tá fazendo sentido? Então, ele vai dizer que a gente vai ter que cavar nesse lugar da insegurança, por exemplo, para ir trabalhando. E é plenamente possível. Alguma dúvida, comentário? Muito bem. Como fazer isso? Essa é sempre a questão para vocês. Então, as palestras são muito assim. Ele é muito prático, assim. O que eu posso fazer? Comecei a mostrar, a lhes mostrar como, e nessa série de palestras continuarei a fazer. Então, para quem está pegando agora, depois dá uma olhada nas anteriores, porque tem muita instrução antes. Vocês não podem encontrar Deus a menos que superem suas imperfeições. Mas, por outro lado, certamente não podem superar suas imperfeições por si sós, independentemente de quão fortes vocês sejam ou de quanta boa vontade tenham. Vocês certamente precisam da ajuda de Deus. Trata-se de um processo alternado. Vocês têm que meditar e reconhecer e avaliar suas próprias imperfeições e construir sobre essa base. Precisam analisar honestamente o que realmente está acontecendo dentro de vocês. Então, é um ciclo. Porque o que o Petro vai dizer? É responsabilidade nossa olhar para as nossas imperfeições. Tudo bem. Descobrir lá um medo ou um núcleo de frustração. Meu, só gero frustração na minha vida. É uma, depois a outra, depois a outra. Falo assim, o que eu faço com isso? Aí tem um lado que é nosso, é olhar, poxa, estou criando frustração. Como é que eu crio essa frustração? Eu crio desse jeito. Mas tem um componente que não dá para fazer sozinho. É importante pedir ajuda divina, pedir ajuda espiritual ou pedir ajuda humana, porque senão a gente fica talvez num orgulho de, eu vou dar conta disso sozinho, ou até numa fuga de realmente resolver o problema. Porque sozinho, talvez você vai caminhar numa direção que não resolve. Você cria uma solução na sua mente, mas que não vai resolver aquela questão. Então, esse par de você poder se olhar honestamente, se analisar, mas também saber que você não está sozinho para isso, sozinho não vai dar certo, não vai realmente resolver, alivia um pouco o orgulho, aumenta a humildade e revela mais Deus também, porque a pessoa se torna mais humilde com a vida, é outra forma de revelar Deus. Então, tudo é um processo que se retroalimenta. E aí ele vai lembrar, que é um pouco do que a gente já viu na aula passada, que existe uma parte que se esforça para se elevar, todo mundo tem. Mas, ao mesmo tempo, existe também em cada ser humano a qualidade letárgica, que se entranha logicamente no eu inferior. A qualidade letárgica que não deseja superar, lutar, nem fazer o que for desconfortável. Então, eu acho elegante a forma como ele fala, que é assim, a qualidade letárgica. Porque todo eu inferior é uma distorção de uma qualidade saudável. Então é plenamente saudável você ser capaz de relaxar um pouco, né? De você descansar quando você está cansado. Mas muitas vezes isso está distorcido de uma forma que te coloca longe de trabalhos ou de atividades que você poderia fazer para o seu bem. Então, isso é uma característica de eu inferior que nos tira a vida. E ele está alertando para isso. Então, em outra fase, em outro estágio, precisam contar com a ajuda de Deus, mesmo que a essa altura, e devido às suas imperfeições e expectativas, vocês ainda não tenham um contato íntimo com Ele. Então, agora ele está saindo do olhar para eu tenho uma qualidade letárgica que quer me deixar parado, vou querer começar a fazer um movimento, posso contar com Deus, devo contar com a ajuda divina, mas eu não tenho relação com Deus ainda, então eu não tenho nada de relação. Como é que ele vai me ajudar? Ele está dizendo assim: ainda assim, vocês precisam se esforçar com o pouco que tiverem, de modo que possa lhes ser dada para continuar, que a ajuda possa lhes ser dada para continuarem construindo o caminho. Esse é um problema constante de sondar, ora desse lado, ora do outro. Então, o que ele está dizendo? Por exemplo, quando a gente faz uma pequena prece aqui, já é uma sementinha de contato com Deus. Quando eu estou buscando a minha felicidade, eu acredito que eu posso ser mais feliz do que eu sou hoje.
Essa pequena semente, acredita, ela vai mudar, ela vai parecer sempre pequena, talvez. E você vai tratando dela, vai tratando, pô, minha relação com Deus, como é que tá? Depois a gente vai trabalhar as imagens de Deus. E a gente vai cuidando, e aí ela vai virando uma sementinha maior, uma sementinha maior. E lentamente isso vai crescendo para uma relação cada vez melhor com Deus. Então, é assim que a gente vai trabalhar e também equilibrar. Você também, às vezes, aí pendula, quer saber? Então eu vou me entregar. Meu, eu preciso dessa relação com Deus rápido, agora, já. Então já vou pegar agora, vou dedicar só a Deus. Deus é a solução. Aí você pendula e não trata dos temas do seu autoconhecimento, de usar a sua força para fazer o que precisa ser feito. Então no Pastor que a gente vai trabalhar bastante. Vou para um lado, vou para o outro, uso um pouco esse, um pouco aquele, e com isso a gente vai caminhando. Interessante que a aula que vem vai ser também muito sobre isso, sobre as energias da atividade e da passividade. Porque a gente tem dois lados e a gente precisa aprender a usar um, usar outro, de forma madura. E aí ele fala o seguinte: existe um meio maravilhoso, certeiro e rápido de vivenciar Deus e sua realidade, bem como a realidade do mundo espiritual de Deus ao seu redor, tão fortemente que qualquer dúvida se dissipará como neve ao sol. Trata-se do seguinte: sacrifício, meu amigo. Meus amigos, se vocês forem capazes de sacrificar algo a Deus, terão essa experiência. Nessa hora, umas pessoas assustam. Ah, ai meu Deus. Aí vamos ver a visão do Pastor sobre sacrifício, porque tem muita imagem religiosa sobre o sacrifício para encontrar a Deus. Sacrifícios, às vezes, até físicos. Mas aqui tem uma visão bastante madura, eu acho, nesse texto sobre o sacrifício. Se vocês forem capazes de sacrificar algo a Deus, terão essa experiência. E o que ganharão com isso, o conhecimento, a certeza, a realidade, será infinitamente mais maravilhoso do que aquilo de que abriram mão ao fazer esse sacrifício. Nada melodramático é exigido de vocês. Ah, não. Nada excepcional. Ele põe assim na palestra. Não, 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 não. Na verdade, gostaria de enfatizar: quanto menos as outras pessoas souberem sobre isso quando vocês o fizerem ou pretendem fazê-lo, melhor. Somente você e Deus precisam saber. E talvez seu mestre espiritual, se você precisar de ajuda. Então, olha a mudança que ele vai trazer sobre um momento de contato com Deus, onde você vai reservar para estar em contato com Ele como um momento do seu dia, sabe? E que ninguém precisa ficar sabendo. Você para ali, tal. Aí talvez sim, veio uma reflexão, alguma coisa, você conversa com quem está te ajudando, a pessoa que está te ajudando espiritualmente, você pode trocar essa ideia, porque você está num lugar de desenvolvimento espiritual. Então, esse lugar, ele pode ser honrado, deve ser honrado por você. E é um sacrifício de tempo, na verdade. É um sacrifício de ego, de consciência, de dizer: eu tenho meu momento de desenvolvimento espiritual que ninguém sabe, mas eu sei. Faz sentido que isso tem uma direção assim? Deixa eu ver se alguém se dispõe a falar algo aqui, só para eu ver se está chegando para vocês a ideia de sacrifício que ele está sugerindo. O que vocês sentem quando vem essa sugestão? Você tá no mudo, Paz. Pode ser algo material, não pode? Tipo, um exemplo, vou parar de comer chocolate. Tem a ver? Então, se você fizer isso como algo seu, que você quer fazer, como algo que você sente que isso vai te conectar com Deus, é uma Ah, possibilidade. tá. Mas muitas vezes não precisa ser nada material. O que ele está convidando é algo mais profundo. É uma pausa para essa intenção, sabe? Uhum. E muitas vezes a gente considera sacrifício a eliminação de um prazer.
Se você Aham. come chocolate, o chocolate está te fazendo mal, por exemplo, você é diabética e come chocolate. Aí, tirar o chocolate pode ser um esforço na direção de mais saúde. Agora, se você come um chocolate como um momento de prazer e elimina o chocolate, porque fala assim, Deus, ó, tô tirando meu chocolate, hein? Cuida de mim. Aí não é um contato com Deus, porque você está se sacrificando, tirando um prazer que não te faz mal. Então, o que ele fala de sacrifício é uma coisa muito mais íntima. É uma coisa da gente parar e pensar: eu tenho uma relação com Deus? Como ela é? Ela é de um Deus que exige que eu pare de comer chocolate? Ou é de um Deus que me inspira a cuidar melhor da minha saúde? Sabe? Tudo é muito sutil. Mas foi boa a sua pergunta porque desconstruiu essa ideia de sofrimento necessariamente. É Sacrifício como se físico, né? isso, é como se a gente quisesse separar as duas palavras, sacrifício de sofrimento. Sofrimento é uma coisa, sacrifício é outra. Se eu faço um sacrifício de me dedicar 10 minutos, por que é um sacrifício? Porque você está tirando de outra atividade que você podia, sei lá, ganhar dinheiro, podia transar, podia fazer outra. Não, você vai separar um tempinho para você e Deus. Então isso é um sacrifício de tempo. Mas com o tempo, isso não vira sofrimento, pelo contrário, vira prazer. Só no começo que às vezes a mente vem e fala: ah, estou perdendo tempo aqui, isso não serve para nada, eu estou fazendo só porque eu li na palestra. Ah, depois de um tempo, se for o caso, né, se isso der resultado para você, isso pode começar a virar um prazer. Faz sentido? Faz, sim, faz. Ficou mais claro? Ficou, ficou. Tá Eu já bom. tinha lido essa palestra. Eu lembro que daí eu fiquei pensando, mas o que que eu vou sacrificar por Deus? É. Deus tem tudo. O que que eu posso fazer? Mas eu lembro E, disso. mas a gente não está precisando, não é um sacrifício por Deus para deixar Deus contente. Ah, para agradar a Deus, né? Isso, é para que a gente lembre que a gente pode estar com Ele. É por nós que a gente faz isso, não é por Deus. Ah, entendi. Entendeu? Essa é Uhum. uma mudança importante também, porque a imagem que a gente tem de Deus, às vezes, é de um ser que precisa ser agradado. Meu, Deus já está resolvido. É Deus. Quem precisa de solução somos nós, Somos né? nós. Então Uhum. a gente pode usar Deus. A gente pode para ajudar a resolver nossos problemas. Vinícius, eu vi que você ia falar, daí eu passei para paz. O comentário era com relação a um processo bem individual, né? Ele fala aqui, né? Quanto Sim. menos, quanto menos durante o processo aí, outras pessoas, mais você com você mesmo, com Deus e com Hum. o seu helper. Então, seja ele o que for, né? Isso que me chamou a É, atenção. é legal. E como é que é para você imaginar que de tudo que você faz na vida, você pode ter um tempinho seu, assim, você e Deus? O que que isso te traz? Para mim, me traz uma tranquilidade, né? Me traz então, um conforto. Que bom, essa é a ideia, tá vendo? Que era um pouco que eu falei para Deus já está resolvido. E ele quer o nosso bem, assim, se a gente quiser que ele nos ajude a ficar bem, ele está disponível. Então, que bom. Então, pegando a ideia. Vamos em frente. Agora, uma outra questão, meus queridos amigos. Vejo que alguns dos meus amigos aqui presentes ainda não seguiram meu conselho quanto à revisão diária por escrito. Ó, a gentileza, é um lorde assim. Meus amigos, alguns aqui presentes não seguiram meu conselho quanto à revisão diária. Então ele segue. Gostaria de enfatizar que não devem hesitar em fazê-lo. Eu ainda diria, não levará mais de 10 a 15 minutos por dia, o que certamente deve ser possível para cada um de vocês. Vocês não precisam escrever tudo, bastando apenas algumas palavras-chave. Fazendo isso constantemente, vocês conseguirão tornar o inconsciente consciente. Depois de fazê-lo por algum tempo, certamente reconhecerão padrões definidos em suas vidas. Tudo o que vocês precisam fazer é rever o dia
e pensar em todas as ocasiões que lhes causaram desarmonia, de qualquer maneira, aspecto ou forma. Mesmo que no início vocês não consigam entender o motivo, simplesmente anotem o incidente e o que sentiram. Parece tão simples, né? Mas é o exercício que a gente mais pena nesse trabalho. Rezar, meditar, depois de um tempo encaixa. Agora, parar todo dia. Você está no fim do dia, já quer ir dormir, já quer relaxar. Parar um pouquinho e pegar situações desagradáveis, né? O que eu vou fazer? É sem noção isso. Aí você vai pegar, parar para ver a situação desagradável que sentiu, parece totalmente contraditório com qualquer saúde mental. Não é, pelo contrário, ajuda muito. E ele recomenda isso dessa forma simples. Anotar situações que causaram desarmonia e o que você sentiu. Isso às vezes as pessoas até têm pouco vocabulário sobre como se sentiu, mas começa a aprender a ter. No começo às vezes vem muito pensamento, eu senti que eu deveria ter ido. Isso é um pensamento. Talvez eu senti culpa, eu senti medo, eu senti raiva. Então esse exercício simples é um dos pilares do Pathwork para realização desse caminho e aqui ele reforça e dá essa introdução simples, não precisa mais que isso. E a gente ainda vai treinar aqui para quem está aqui, quem está fazendo gravar. Então, para que cada um, né, para quem está vendo talvez pela primeira vez um conteúdo do Pestra, que eu gosto de trazer esses três eus que ele fala durante a palestra, aqui vai ficar mais claro, que é que nós temos o nosso eu superior, nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria, todas as nossas qualidades divinas, às vezes nossa mediunidade, nosso contato espiritual, nossa disposição, muitas coisas boas que a gente tem dentro de nós. Nós temos também o eu inferior, nós temos nosso medo, nosso orgulho, que eu falei lá no começo, né? Assim, a gente pega a nossa insegurança, pega o que a gente tem, que a gente precisa trabalhar e a gente olha para isso. Mas normalmente, como é que a gente vive? A gente vive numa máscara ou num eu idealizado, que tenta ocultar esses nossos eus verdadeiros, porque senão o mundo não vai nos aceitar bem ou a gente não vai conseguir o que a gente quer. E aí, como que isso acontece? Acontece com três comportamentos. Os comportamentos da máscara são a agressividade. Então, a pessoa que é agressiva está escondendo um pouco do que ela tem dentro dela. A pessoa submissa também, ela não quer falar o que ela pensa, ela sente medo, talvez, e se submete. Ou a pessoa que se retira, se desconecta do assunto. E em termos de eu idealizado, tem pensamentos que vai dizer assim: eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros, eu tenho que ser de certa forma. Ou então o contrário: eu não posso ficar inseguro, eu não posso ficar ansioso, eu não posso errar. É tudo uma idealização, é como se você tivesse um checklist da vida perfeita e você tem que dar check em todos. Se você não deu check em todos, você não é feliz. Então, isso é um componente importante da saúde mental, emocional e espiritual, que é sair das idealizações sobre si mesmo. Dá trabalho, você descobre camada a camada, mas o que a gente faz aqui no PES? Que a gente pega as situações onde a máscara ou o eu idealizado aparece e a gente vai ver o que está por trás, assim. A gente faz um furinho, fala assim, opa, o que que tinha aí atrás? E às vezes a pessoa fala, é medo, nossa, ou eu sou muito inseguro, fui assim a vida inteira, ou eu tenho uma baixa autoestima, tive uma baixa autoestima a vida inteira. E aí as pessoas acham que tem que ficar com essa baixa autoestima, não precisa. A gente começa a trabalhar e isso começa a diminuir. Quando diminui, aparece mais do eu superior. Aí a gente pega outro assunto. Ah, agora eu quero trabalhar um pouco minha obstinação. A próxima palestra vai ser boa para isso, para saber a obstinação e a pausa. E aí trabalha isso, diminui mais o eu inferior. E assim a gente vai. E também, às vezes, a máscara oculta o eu superior. Às vezes a gente tem um lado muito tranquilo com a vida, poxa, a gente flui, a gente não é preocupado. Aí fala assim, não, mas eu tenho que ser preocupado, porque se eu não for preocupado, as pessoas vão achar que eu estou folgando aí, ou qualquer coisa assim. Eu não posso ser leve, não posso ser relaxado, no bom sentido, né? Não letárgico, mas ter uma postura relaxada com a vida. Não posso, tem que estar elétrico toda hora resolvendo algum problema. Eu tenho que. Então, isso é o que a gente vai observando dentro do Petro para ir trabalhando
E com isso, mais eu superior vai ficando disponível dentro do que for possível. Tudo bem? Vocês que estão aqui já viram bastante tempo. Então, se alguém que está vendo gravado tiver alguma dúvida, entre em contato. E aí, vamos fazer. Assim, hoje eu nem precisei criar exercício. Na palestra já tem o exercício. Mas eu pensei em dar um toque especial para ele, que eu vou pedir para vocês pegarem uma folha de papel e dobrá-la no meio, dobrar assim no meio, uma folha em branco. E aí, você abre ela de novo. Deixa eu ver se a Carla volta, que eu acho que ela foi pegar papel. Então você dobrou, depois abre, isso. E aí de um lado vai ficar um lado aqui, um lado aqui. De um lado, você vai escrever algumas situações da vida que te trouxeram desarmonia, né? Ele fala assim, algumas ocasiões que lhes causaram desarmonia. Deixa eu ver se a Carla voltou. Eu vou dar uma pausa na gravação, só para a gente. Eu já dei a instrução aqui, então de um lado da folha coloca as situações que geraram desarmonia. Bom, então vocês têm um papel dobrado ao meio, abriu de novo. De um lado estão as situações da vida que te geraram alguma desarmonia. E agora você vai pôr do outro lado, né? Tem um risquinho da dobradura lá do papel. Você vai pôr as emoções. Como é que você se sentiu? Então, naquela situação, você se sentiu com raiva, assim, né? Com medo, inseguro, irado. E vai pondo as emoções desse outro lado. Uma pausa aqui também. Muito bem. Agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão apoiar essa folhinha aberta mesmo a uma certa distância de vocês. Então, tenta colocá-la de um jeito que você apoie ela e você pode se movimentar para frente, para trás. Você vai escolher a distância com a qual você vai olhar para essa folha. Então, você não está preso a ter que olhar, né? Você pode fechar o olho se não der conta de olhar nada. Mas eu vou ficar em silêncio alguns minutos e a única coisa que é o convite vão ter duas fases. Nessa primeira fase, você olha, só olha e deixa vir o que vier. E agora você pode decidir uma nova distância.
Você pode decidir se aproximar, pode decidir se afastar e experimentar um novo lugar para olhar mais um pouco para essas situações e para essas emoções. E agora, se você sentir vontade, você dobra o papel e deixa só as emoções viradas para você. E apoia essas emoções novamente. E aí você vai se dando o direito e o interesse em olhar para essas emoções por uma escolha pessoal, como um sacrifício a ser feito. Olhar para as emoções que existem dentro de você. E veja se é possível olhar sem se julgar, apenas reconhecendo a existência dessas emoções em você. E aí, se quiser, vai refletindo sobre o que você quer anotar dessa experiência. Veja como você, o que que ela trouxe para você. Eu vou fazer uma pausa para que a gente possa fazer uma partilha. Muito bem, partilha feita. Então eu gostaria de pedir para quem está aqui fechar um pouco seus olhos
reconhecer qual palavra expressa o seu sentimento ao final dessa aula. E aí vai deixando que sobre esse sentimento caiam essas últimas palavras do guia na palestra. Com isso, meus queridos amigos, vou me retirar essa noite. Envio-lhes e trago-lhes bênçãos para cada um que está aqui e para cada um que está lendo essas palavras. Que esta força os ajude a superar todas as suas dificuldades, onde quer que tenham necessidade no momento presente. Absorvam essa bênção para que os ajude a avançar ainda mais em seu caminho ascendente. Estejam em paz, estejam em Deus. E com isso finalizamos essa aula. Eu agradeço quem está aqui e quem viu gravado. Se quiserem comentar, se precisarem de alguma coisa. E nos vemos na próxima aula.